Amigos, meu nome é Vinícius Talon e para a advocacia, abandone completamente os livros de direito penal, direito processual mastigado, resumido, em quadros ou qualquer outra forma de resumo sobre essas disciplinas, sobre as ciências criminais. Abandone esses livros que são voltados para concursos. Eles não são para advogados. É um foco diferenciado. Quem vai fazer concurso público tem que saber quais são as regras, exceções, prazos, as várias teorias, e é algo que o mercado editorial tem explorado muito, tentando cada vez mais resumir. Você vai encontrar o resumo do resumo, o meta-resumo, vai encontrar tudo muito resumido para concursos. E isso não é o adequado para a advocacia. Sobretudo para a advocacia criminal, onde é necessário saber sobre a prática, saber sobre como construir teses defensivas. Não basta saber que o STJ tem tal entendimento sobre tal matéria. Não é só isso. Tem que saber como combater esse entendimento que é punitivista, como defender um outro posicionamento que é garantista, como demonstrar que aqueles fatos podem ser interpretados dessa forma. Então, é um tipo de leitura diferente. Mesmo no início da faculdade, se você ainda está na faculdade, pensa em se tornar advogado, sobretudo advogado criminalista, os estudantes, se você é estudante, devem ter na cabeça que não é recomendável adotar esses livros resumidos, esses livros que tentam sintetizar aquilo que é feito para ser difícil, que é feito para ser complicado. Esses livros mastigados, desenhados, ou o que quer que seja, não são suficientes nem mesmo para os estudantes que pensam em um dia se tornarem advogados criminalistas. É necessário ler os clássicos, os livros que vão te dar uma base sólida, como os livros de Roxin, Servini, Silva Sanches, Zaffaroni, Ferraioli, Munhoz Conde, Juarez Tavares, Lênio Streck e vários outros, tanto do direito penal, processual penal, como alguns que têm um viés mais constitucional, como eu citei o caso do Lênio Streck. Eu poderia citar também aqui o Ingo Sarlet e vários outros autores na mesma linha constitucional, mas de qualquer forma, fique longe desses livros mastigados. Eles são úteis, talvez, para quem faça concurso. E isso eu nem sei dizer de quem é a culpa. Em outro momento eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto, os livros para concursos. Eu acredito que há um certo equívoco quando pensamos nesses livros. Não é caso nem de crucificar, nem de defender cegamente. Eu estou aqui em um meio termo quanto a esses livros resumidos para concursos. Isso para quem quer fazer concurso. Porque a lógica é a seguinte: a faculdade tenta resumir tudo para concurso, para quem vai fazer prova, para quem vai fazer exame da OAB. Os examinadores de concurso sabem que, se começarem a exigir coisas mais difíceis, filosóficas, serão criticados, enfrentarão a subjetividade das questões e que poderão sofrer questionamentos judiciais, anular alguma questão, anular um certame, e aí tentam ficar em questões mais fáceis, mais taxativas, que não tenham grande reflexão ou grande juízo de interpretação. E o mercado editorial, sabendo disso, tentando suprir a necessidade, o mercado dos concursos, o mercado dos livros, sabendo que as bancas exigem dessa forma, prepara também dessa forma. Não vai escrever livro para concurso falando sobre questões altamente filosóficas. No final, o estudante que quer fazer concurso público, sabendo que a faculdade preparou assim, essa foi a formação dele, as bancas exigem assim, então não adianta estudar outras coisas, e os livros para concursos são desse jeito, são resumidos, esse estudante vai se dedicar a isso. Eu confesso que quando eu passei no concurso da Defensoria Pública, para a prova objetiva eu tive que estudar muitos livros que fossem nesse sentido, nesse
prisma mais resumido, mais esquematizado, direito mais voltado a uma objetividade, a questões mais objetivas, tratando de forma mais sintética o direito. E óbvio que isso constrói muito bem uma base para concurso, porque esse é o jogo jogado lá no mundo dos concursos, que eu não sei de quem é a culpa, não sei onde poderia encerrar isso, se seria a faculdade, as faculdades começarem a parar de abordar o direito somente pensando nisso cai para concurso ou algo assim, ou se seria uma mudança nas bancas, nos examinadores, que começassem a cobrar algo um pouco mais prático, pensando no cargo. Afinal, não tem sentido, por exemplo, um defensor público, alguém que vai fazer um concurso para defensor público, ser avaliado com 8 questões sobre recurso extraordinário e recurso especial, sendo que ele vai demorar 8, 10 anos para fazer isso. Ele deveria ser cobrado por questões voltadas ao início da atuação, a questões sobre alimentos, sobre divórcio, a prática no primeiro grau, a prática recursal, e não pensando em coisas extraordinárias que ele dificilmente vai ver. Controle de constitucionalidade, por exemplo, é algo que os concursos exigem de forma muito pesada, sendo que quando alguém toma posse no cargo de promotor, juiz, defensor, delegado, esse controle de constitucionalidade será feito apenas no modo difuso, da forma difusa, onde qualquer juízo pode fazer esse controle. E mesmo assim não é algo tão frequente, há coisas muito mais frequentes que deveriam ser mais enfrentadas nos concursos. De qualquer forma, em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso. Em algum lugar há um erro, em algum ponto nesse ciclo dos concursos, faculdade, bancas, editoras, cursos e estudantes, há um erro. O erro prejudica a sociedade, porque prepara candidatos que têm que decorar teses loucas, a teoria de não sei o quê e tudo mais. E na prática eles não sabem como conduzir uma audiência, como eu já vi aprovados nas primeiras colocações da magistratura, que não sabiam que havia uma necessidade de falar para o réu sobre o direito ao silêncio, que havia uma necessidade de falar sobre o compromisso de dizer a verdade para a testemunha, e deixavam isso passar, até que o estagiário que estava do lado lembrava. O que demonstra que o estagiário se preparou muito mais para a prática do que alguns que estão lá estudando para concurso por esses livros esquematizados. Em algum ponto está errado, mas não é o foco deste vídeo aqui. O meu foco é dizer que, para quem vai advogar, sobretudo na área criminal, esses livros não são adequados. Eles têm uma finalidade. Todos os livros, quando são feitos, eles são elaborados pensando naquela finalidade, em quem é o público-alvo. E você deve saber qual é o livro feito para você, que é o público-alvo de alguém. O público-alvo de determinados autores, de determinados livros, é o pessoal que vai fazer concurso público, que escolheu essa opção. O público-alvo de outros autores é alunos de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, questões muito mais filosóficas, mais complexas. E há aqueles que escrevem também para um público-alvo de advogados. Escrevem sobre a prática, sobre teses defensivas, sobre posicionamentos para advogados. Como sabemos que há muitos autores e há um predomínio, talvez, de autores de penal e processo penal que são promotores escrevendo teses acusatórias nos livros, teses mais punitivistas, afastando nulidades e outras coisas assim. Também há autores que são advogados, defensores públicos, ou que, apesar de permanecerem na magistratura ou serem desembargadores aposentados, ministros aposentados, têm uma visão mais defensiva. E é esses autores que você precisa escolher.
na sua formação para a advocacia? Em primeiro lugar, abandonar esses livros mastigados, resumidos, que não são para advogados. Eles podem contribuir para concurso, para o exame da OAB, talvez até para dar uma base inicial. É bom ler alguns manuais para ter uma visão panorâmica. Mas no momento de entrar na advocacia, nas questões práticas, nas teses, nas estratégias, aí são outros livros. E isso não significa que esses outros livros, que não são resumidos ou mastigados, são livros enormes, de 1000 páginas ou mais. E eu posso citar para vocês alguns livros que são clássicos, vão dar uma grande base, tanto na área criminal quanto no direito em geral, e não são livros de 1000 páginas, de 5000 páginas, não são grandes coleções. Um deles eu já citei para vocês, até já fizemos um vídeo de 40 minutos sobre esse livro, As Misérias do Processo Penal. É um livro muito pequeno, essa edição aqui tem 127 páginas, é um livro por si só pequeno, e ele dá uma ótima base para a formação humanística do advogado criminalista. Não é um livro que tem a pretensão de te aprovar em um concurso. Você vai ler isso daqui e talvez não aproveite nada para uma prova objetiva. Com certeza não vai aproveitar nada para uma prova objetiva de concurso. Vai aproveitar muita coisa complementar para uma prova dissertativa, uma prova oral, de tribuna, mas o foco deste livro é para advogados criminalistas ou para quem quer ter uma formação humanística na área criminal. Da mesma forma, eu posso citar esse livro, que é um clássico também, A Luta pelo Direito, de Ehringer, que é um livro, apesar de ser pequeno, e esse livro também tem pouquíssimas páginas, vamos ver aqui, ele tem somente 92 páginas, esse livro. É um livro muito fino, portanto, mas ele dá uma ótima formação, ele te faz pensar sobre muitas coisas, que podem te gerar ideias, gerar conteúdo para uma tribuna, para um plenário do júri, para uma sustentação oral. Então, são livros que não são grandes, não são complexos, impossíveis de ler, mas eles têm um foco. Por isso, eu repito, a questão não é ler livros gigantes apenas, como com certeza não é ler livros resumidos. Para advogado, para advocacia, não é essa a questão. Ler livros resumidos é algo fora de cogitação. Não vai ter nenhuma utilidade. O foco é outro. E também não tem que ler somente livros enormes, tem que pegar do zero um livro de 1200 páginas. Não! Há livros de todos os tamanhos que vão contribuir para a formação do advogado. Esses livros ali não são resumidos, não são em quadros sinóticos, em esquemas, mapas mentais ou qualquer outra coisa semelhante. Não são nada disso. Direito penal em post-its, direito penal em uma frase, direito penal no supermercado. Não é isso. São livros que tem muito valor, porque cada frase que tem ali tem um conteúdo enorme. E eu mostrei para vocês quando eu fiz aquele vídeo sobre o livro As Misérias do Processo Penal de Carnelutti. São frases com grande conteúdo que vão contribuir para a sua formação. Portanto, em suma, a minha sugestão aqui é a seguinte. São várias sugestões, na verdade, e eu vou listar agora. Primeiro, não utilize, se você quer ser advogado, sobretudo na área criminal, não utilize livros que não têm foco na advocacia, que tem um foco em concurso. Esses livros são úteis para concursos, não para advocacia. Não utilize livros mastigados, resumidos, revisões ou qualquer coisa semelhante. Não é para advocacia. Em segundo lugar, leia livros principalmente escritos por advogados ou defensores públicos, ou livros que você sabe qual é a visão daquele autor. Por exemplo, o Alexandre Moraes da Rosa, ele não é advogado, não é defensor público, ele é juiz, mas todo mundo sabe a visão que ele tem. É uma visão muito boa para a defesa e, portanto, é um livro, é um autor, não vou falar somente de um dos livros dele, é um autor que vale a pena ser lido, seja por meio de seus livros, seja por meio das suas colunas lá no Conjur.
Então você tem que saber escolher o autor, escolher autores que pensem na defesa, ou pensem pelo menos em um processo penal humanizado, digno, um devido processo legal, como é o caso do Alexandre Moraes da Rosa. E você tem autores que são advogados, como o Aury Lopes Júnior, tem autores que são defensores públicos, tem todos os autores voltados para a defesa que tiveram uma formação e tem esse tipo de escrita voltada em parte para a teoria garantista e em parte para a prática penal, pensando no viés prático também, em alguns pontos pensando até no critério pragmático. E, portanto, isso é importante quando você escolhe livros para a advocacia criminal. Em terceiro lugar, não tem que escolher apenas os manuais, os livros enormes. Há livros que são de visão monográfica, como, por exemplo, o Luiz Greco, que é um autor sensacional. Eu costumo dizer que ele é quem melhor divulga o nome do Brasil na área penal lá fora, pelo trabalho que ele vem fazendo na Alemanha. Ele tem livros que são verdadeiramente monográficos, não são panorâmicos, não são manuais, tratados, mas ele trata dos bens coletivos, ele trata dos crimes de perigo abstrato e escreve um livro sobre o assunto. Isso é ótimo para quem tem que refletir, por exemplo, sobre crimes de perigo abstrato, que no Brasil são vários, como é o caso do tráfico de drogas. Quer propor uma tese defensiva, fazer uma sustentação oral sobre o assunto? O livro dele é uma ótima base. Então você não tem que escolher apenas manuais ou tratados de 1.000, 1.200 páginas. Você pode também conjugar com livros que são monográficos, que tratam apenas de um assunto, livro que trata apenas de dolo ou culpa, livro que trata apenas da ação penal, da competência, apenas do júri. E também tem que ter essa formação até em livros clássicos que são de 100 páginas, como esses dois que eu citei. E eu posso falar aqui vários outros, sobretudo do Carnelucci, como nasce o direito, como se faz o processo. São livros que pequenos, de 100 páginas, 110 páginas, vão te dar uma reflexão, um caráter crítico. Os livros voltados para concurso, eles são feitos para que o candidato saiba responder, ele saiba dar a melhor resposta possível, segundo a visão majoritária, segundo o que entendem os tribunais. E o advogado nem sempre está do lado da visão majoritária, ele tem que tentar convencer, ele tem que saber argumentar. Ele não tem que saber o que diz a ementa, ele tem que saber o que diz o voto vencido, se for o caso, para saber qual é a fundamentação que vai levar a tentar, que vai fazer com que ele tente acabar com aquela tese predominante em determinado tribunal. Então é necessário também ler livros que não são majoritários, não adotem teorias majoritárias, não fiquem no meio termo e defendam com força a visão defensiva. E isso é importante para a sua formação como advogado. Em suma, leia principalmente os livros feitos por advogados, defensores, livros feitos por juízes que têm uma visão mais garantista também, ou desembargadores, enfim. Os clássicos que vão variar de 100 páginas até manuais de 1.200 páginas, tudo isso é importante, mas tem que saber escolher qual era a ideia do autor quando ele escreveu aquele livro. Todos os autores, quando escrevem um livro, pensam no público-alvo. Você tem que saber se você está no público-alvo dos livros que você está lendo, dos autores que você está lendo. Não adianta ler o autor tal, que é um promotor, e achar que aquele livro mais punitivista, que cita exemplos de pessoas que se vestem de capivaras na rua e são atingidas por disparo de arma de fogo, algo assim, que esse livro vai ser útil para a prática da advocacia, seja pelos exemplos que são impossíveis de acontecer, ou seja, pelo caráter mais punitivista do autor. É necessário conhecer quem você está lendo.
tem que saber escolher os livros de acordo com o autor, de acordo com o público-alvo daquele autor. O autor escolhe para quem ele escreve. Ele não tem como um autor escrever para todo mundo. Não existe autor que vai escrever ao mesmo tempo para quem quer concurso público, quem quer atuar pela acusação e quem quer atuar pela defesa. É impossível. Seria uma mera exposição panorâmica, como há alguns autores que tentam fazer isso e acabam desagradando, em parte, cada um desses públicos. Portanto, escolha bem os livros, mas, como dica final, repito, fique longe, se é o seu objetivo ser advogado, fique longe dos livros resumidos, mastigados, que são para outro público-alvo e não para advogados. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, e são vídeos em que eu tento trazer esse caráter prático da advocacia, das teses. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como, por exemplo, grupos de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de cursos em que eu leciono, artigos, vídeos, livros, contato para palestras e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.